Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Portalcast Ipatinga. Hoje, nosso tema é na área de saúde. Vamos falar de uma doença assim, muito ampla, muito frequente, que gera em torno de 7 milhões de mortes no mundo, cerca de 700 mil novos casos no Brasil a cada ano, tá? Que é o câncer. Na região do Vale do Aço, nós podemos estimar, tanto nas 4 cidades metropolitanas quanto no entorno, cerca de 3.000 a 3.500 novos casos por ano. Isso equivale a quase 10 diagnósticos por dia. Para falar sobre câncer, nós convidamos o Dr. Teilis Moraes. Dr. Teilis é oncologista clínico e oncogeneticista. Ele atua na Unimed Vale do Aço e na clínica Med Implantes. Dr. Teilis, seja muito bem-vindo ao Portal da Cidade Ipatinga. Olá, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo James. Um prazer estar aqui no Portal da Cidade mais uma vez para a gente poder gravar esse material de extrema importância e relevância, né, sobre o câncer, que é um grupo de doenças onde a epidemiologia e o número de casos só tende a crescer nos próximos anos. Nesse mês de fevereiro é instituído o Dia Mundial do Câncer, né? Foi no dia 4 de fevereiro. Que isso é muito importante, essas campanhas que surgem, essas datas são importantes na informação, a gente levar o conhecimento à população. É útil tanto para o diagnóstico em tempo hábil, para o tratamento eficaz e para a prevenção, não é isso? Correto, James. Então, essas datas, elas são muito importantes para alerta da população. Então, o dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, onde há informações de qualidade, de clareza e de alerta para a população em relação aos diversos tipos de câncer, vão trazer ali e reforçar principalmente os exames de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce da doença. Responde-se de uma forma bem geral, o que é câncer? Então, câncer é um termo, uma palavra que se refere a um grupo de mais de 100 doenças, que são diferentes, heterogêneas entre si, que surgem através de uma multiplicação desordenada de uma célula ou de um grupo celular, por um ou outro fator de risco, dependendo de cada tipo de câncer. E quais são os mais frequentes? Bom, nós temos dois grandes grupos de câncer, os que se originam do tecido epitelial, que são os chamados carcinomas, que são os mais frequentes, então onde a gente vai ter carcinoma de mama, carcinoma de intestino, carcinoma do pulmão, e um outro grupo que se deriva dos tecidos chamados de tecidos de partes moles, tecidos conectivos, como músculo, tendões, ligamentos, que são os chamados sarcomas, que são tumores também que têm uma gravidade maior, justamente devido ao tipo de célula que dá origem a esse grupo de tumores. E geralmente o tratamento vai ser muito diferente quando a gente compara sarcomas e carcinomas. O que é mais frequente na mulher? O carcinoma é um tipo muito mais frequente. Se a gente for olhar a epidemiologia, dos tumores mais comuns são os chamados cânceres de pele não melanoma, que são dois tipos principais, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então, tanto no homem quanto na mulher, esses tipos de câncer de pele são os mais comuns. Porém, são tumores de tratamento também mais simples. Na maioria esmagadora das vezes, o carcinoma basocelular e espinocelular, eles vão ser tratados com a ressecção cirúrgica da lesão e geralmente esses pacientes vão ficar curados desse tumor de pele. Tá. Na mulher, o câncer de mama é o mais frequente? Logo após o câncer de pele não melanoma, sim, o câncer de mama é o mais frequente da mulher. A expectativa, né, a projeção do INCA para o triênio 2023, 24 e 25
é em torno de 65 a 70 mil casos novos de câncer de mama por cada ano desse triênio de 2025. Então, representa, né, a principal diagnóstico do câncer na mulher é o câncer de mama. E no homem? No homem é o de próstata, com uma epidemiologia muito semelhante ao câncer de mama, também girando em torno de 65 a 70 mil casos novos anual para esse caso triênio de 2023, 24 e 25. A gente ouve com muita frequência também sobre o câncer de pulmão, né? Devido às campanhas aí anti-tabagismo, que já há muitos anos existem no país, né? Exatamente. Mundialmente, o câncer de pulmão ele é o mais prevalente. Pegando o dado de todo mundo, o câncer de pulmão ele está entre o topo dos cânceres mais diagnosticados. E o tabagismo, sem dúvida nenhuma, é o principal fator de risco para câncer de pulmão e para alguns outros tipos de câncer também, câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer renal, câncer de bexiga. Às vezes as pessoas não sabem, mas o tabagismo é o principal fator de risco para câncer de bexiga. E é muito comum, às vezes, um paciente, né, grande tabagista manifestar, às vezes, um sinal como hematúria, que é a presença de sangue na urina. E na hora que a gente vai fazer a investigação, está lá um tumor na bexiga do paciente. E às vezes as pessoas não fazem essa ligação, e o tabagismo é o principal fator de risco de câncer de bexiga. Acho assim, é conhecido da população em geral que o cigarro causa câncer, né? E além do cigarro? Além do cigarro, a bebida alcoólica é um outro fator de risco também muito conhecido, principalmente quando usado de forma sinérgica com o tabagismo. Então, o álcool junto com o cigarro, eles potencializam o risco do indivíduo desenvolver câncer. E tanto o álcool quanto o cigarro estão lá na Organização Mundial de Saúde como substâncias cancerígenas e que a gente deve evitar e tirar da nossa vida. Tem uma quantidade segura de álcool? O álcool é muito usado de forma social, né? Todos os ambientes, geralmente, todos os eventos, festas, são comemorados geralmente com uma bebida alcoólica ali, né? Um casamento, uma festa de aniversário e por aí vai. É uma boa pergunta, meu amigo. Existe sim um nível, vamos colocar um limite teoricamente seguro de consumo do álcool, mas o que é recomendado é tentar evitar ao máximo. O grande problema é que as pessoas eles querem, às vezes, continuar bebendo, continuar fumando, continuar sedentário, continuar com sobrepeso ou com obesidade e acham que vai dar tudo certo. Então, todos esses fatores para uma vida saudável, incluindo câncer. Sedentarismo é um fator de risco, então. A falta da atividade física. Sem dúvida nenhuma. Sobrepeso ou obesidade. A gente vive, e isso daí não é desconhecido aí para a maior parte da população. A obesidade, a gente vive uma epidemia, né? Crianças obesas, adolescentes, jovens obesos, e a obesidade ela está relacionada a mais de 9 tipos de casos de câncer. E além do câncer, a obesidade também está relacionada com aumento de risco de doença cardiovascular, doença cerebral, doença renal. Então, a obesidade ela precisa ser vista e precisa ser encarada como uma doença que precisa ser tratada. Você chegou a citar crianças. Como que é o câncer na infância, na criança? Ele é muito frequente? Tem algum tipo mais frequente? Na criança, os principais tumores são as leucemias agudas, né, doença primária ali da medula óssea, os linfomas, que são tumores hematológicos derivados ali do sistema linfonodal, e também tem alguns outros tumores um pouco comuns, que são os tumores renais, nefroblastomas, e tumores também do sistema nervoso central,
tem uma alta porcentagem, né, de acometer crianças. Diferente, né, da população adulta, que onde a gente vai ver os tumores mais comuns, mama, próstata, intestino, pulmão. Na criança, os dois principais, leucemias e linfomas. E o que uma pessoa deve estar sempre alerta aí para buscar uma prevenção, um diagnóstico? Tem alguns sintomas mais frequentes que as pessoas têm que estar sempre preocupadas? Ou, outra pergunta, talvez que você pode responder em sequência, além desses sintomas, tem alguma ligação com a família, genética? É muito frequente a gente ver, meu irmão teve câncer, eu vou fazer os exames, meu pai ou minha mãe teve, meu avô, eu vou também fazer exames. Como que é isso? Essa pergunta é muito importante. E contra o câncer, a gente precisa estar um passo à frente. Nós não precisamos temer o câncer, mas a gente precisa buscar estar à frente do câncer. E falar sobre diagnóstico precoce, prevenção e rastreamento é fundamental. Então, vamos desdobrar essa sua pergunta. Então, quais são os sinais e sintomas que às vezes a gente precisa estar alerta? Principalmente, né, um sintoma novo que persiste por mais de 2 semanas. Então, por exemplo, um paciente que é tabagista começa a ter uma rouquidão e passa 2, 3 semanas, essa rouquidão não passa, ele não teve nenhum quadro infeccioso respiratório, ele começa a ter essa rouquidão e essa rouquidão ela vai persistindo. 2, 3 semanas não resolveu, esse paciente precisa fazer uma avaliação, ou com o médico otorrinolaringologista, ou com cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Porque câncer de laringe está extremamente ligado ao tabagismo. Então, se eu tenho um paciente tabagista de longa data, que ele não tinha um sintoma que eu usei aqui, foi rouquidão, e ele não teve nenhum sintoma de infecção que justifique essa rouquidão, e essa rouquidão não melhorou a partir de 2 semanas, é um sinal que às vezes pode ser um tumor de laringe, de prega vocal. Perda de peso sem explicação, o paciente não está fazendo dieta, o paciente não diagnosticou um diabetes recente, uma perda de peso também não intencional, principalmente aquela perda de peso onde o paciente perde acima de 5 a 10% do peso corporal habitual, também é um outro sinal de alerta que pode ter algum câncer por trás desse sintoma, tá? O paciente que às vezes ficou ictérico. O que é o ictérico? Aquele paciente que fica com as escleras dos olhos amareladas. É um sinal muito comum de tumores do trato digestivo. Às vezes tumores de intestino com metástase no fígado, tumores primários do fígado, tumores da via biliar, também é um outro sinal de alerta muito importante. A fadiga, que é o cansaço, né? O paciente, tudo que ele faz, ele cansa, ele tem que parar para descansar, e essa fadiga, um paciente que às vezes era totalmente ativo, começa a desenvolver recentemente, e nada que ele faz melhora, também é um sinal que merece uma investigação. Então, esses são alguns sinais. Resumindo, o que deve ficar para a população? Se você começou a ter um sintoma que você não tinha antes, e esse sintoma não desapareceu em 2 a 3 semanas, fique atento, fique alerta, procure uma avaliação médica, porque pode ser um diagnóstico de câncer que está surgindo aí a partir desses sintomas, está mandando esses sinais para você. Uhum. Em relação à questão familiar? Bom, essa é uma pergunta que os pacientes eles têm muito medo. Será que meu câncer é genético? Hereditário? Hereditário? Então, são 2 conceitos diferentes. O câncer ele é uma doença genética. Todo câncer. Por quê? Porque ele origina do nosso DNA. Algum fator de risco, algum motivo, algum gatilho foi lá no nosso DNA, levou um desarranjo, esse DNA não conseguiu fazer o reparo e a partir desse desarranjo vai surgir um tumor. Aí seja qual for. Pode ser um melanoma,
câncer de Uma mama, câncer de multiplicação de intestino, células ali. uma multiplicação por algum fator. Então, todo câncer, ele vai se originar no nosso DNA, então todo câncer é genético. Isso é diferente de hereditário. A minoria dos cânceres, eles são hereditários. Ou seja, eu herdar do meu pai ou da minha mãe um gene modificado, um gene alterado, que aumenta o risco de desenvolvimento de um ou mais tumores ao longo da vida. Então, é muito comum os pacientes ficarem muito preocupados. Será que meu câncer é hereditário? Mas isso é a menor parte. É em torno de 10, 12, 15% com os métodos que a gente tem hoje em dia, que os cânceres são hereditários. Os 85, 90% são chamados cânceres somáticos. Foi aquela mutação que meu corpo sofreu ao longo da vida que me fez desenvolver um tipo de câncer. Então, é excesso de exposição solar, o tabagismo, o etilismo, a obesidade, o sedentarismo. Então, eu vou ao longo da vida expondo meu corpo a agressões, até que uma hora meu DNA não consegue se corrigir e desenvolvo câncer. E no outro lado, eu herdei uma mutação. Então, o que é muito conhecido é a mutação dos genes BRCA1, BRCA2, que a atriz Angelina Jolie, né, quando ela descobriu que ela tinha essa mutação por conta do histórico familiar dela, que a avó teve câncer, a mãe teve câncer, ela fez essa pesquisa, identificou a mutação do gene BRCA, e aí ela foi submetida a uma mastectomia, depois a retirada dos ovários, para diminuir o risco dela desenvolver câncer ao longo da vida. Veja só que interessante esse dado. Uma mulher, só de nascer mulher, ela tem 10% de risco de câncer de mama ao longo da vida. 10%. Nasceu mulher, carrega esse risco. Uma mulher que tem uma mutação do gene BRCA1, esse risco pode aumentar para 70% a 80%. É muito. Então, é muito. Então, a partir desse dado, né, é feito um cuidado totalmente diferente para essa mulher do que para uma mulher com uma histórica familiar habitual ou uma mulher que a gente sabe que ela não tem uma mutação genética que vai aumentar o risco de câncer dela. Hoje a gente já consegue fazer painéis, né, chamado painéis de germinativos para avaliação de alteração hereditária de 500, 800 genes. Então, que consegue trazer informações para nós se essa paciente ela tem um risco aumentado em relação à população normal. E para o homem, a questão da próstata, qual que é esse risco ao longo da vida? E o homem já tem o grande problema, às vezes, de não querer fazer a prevenção, né? Bom, para homem e para mulher, a cada 5 pessoas, um vai ter câncer ao longo da vida. A cada 5, um vai desenvolver câncer. Para homem, em relação a câncer de próstata, a cada 6 homens, um vai desenvolver câncer de próstata. Também é muito frequente. Muito frequente. Em relação à mortalidade, a cada 9 homens, um vai morrer por câncer. E a cada 12 mulheres, em geral, um vai morrer por câncer. Então, a gente vive números alarmantes. Saiu um estudo recente da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde o estudo ele nos mostrou que em 732 municípios, se não me engano, do Brasil, o câncer já mata mais do que doença cardiovascular. A estatística é a doença cardiovascular, em primeiro lugar, no mundo todo, né? Mas de mortes não traumáticas. Essa inversão ela já está acontecendo. Nos países de primeiro mundo, o câncer já mata mais do que doença cardiovascular. E no Brasil, essa mudança ela também já está acontecendo. Então, nesses 730 municípios, o câncer já está na frente de doença cardiovascular. E a projeção é que a partir de 2030, essa mudança da mortalidade vai ficar ainda mais comum, o câncer atingindo o topo de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo. E
para que isso aí seja evitado, existe o que? Avanços? Como que a gente vai diagnosticar rapidamente esse câncer? Como tratar? Bom, a premissa parte da pessoa. E aí, o que é mais importante é o que a gente faz com o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é igual a um cartão de crédito. A gente vai usando, mas a fatura um dia vai chegar. Então, se eu vivo uma vida, né, desregrada, sem uma alimentação adequada, o tabagismo, o etilismo, se eu sou obeso, se eu vivo sob um nível de estresse muito grande, se eu não durmo bem, se eu não tenho um bom convívio familiar, uma boa relação com as pessoas, não tenho um ambiente de trabalho saudável, e eu vou carregando isso ao longo da vida, eu estou colocando meu corpo sob um estresse contínuo. E ali na frente, e mental. Isso vai dar problema. Pode ser que não seja um câncer, pode ser um infarto, pode ser um acidente vascular encefálico, pode ser uma hipertensão, pode ser o diabetes. Mas se a gente não cuidar do básico, que é o nosso corpo e o que depende de nós, a probabilidade de dar errado ali na frente é muito grande. O que eu falo com os pacientes mais jovens que estão vivendo dessa forma, que estão com sobrepeso, que estão obesos, que não praticam atividade física, que têm uma alimentação totalmente desorganizada, eu falo o seguinte: olha, você está com 30, 35 anos agora, você não está sentindo nada, seu corpo está dando conta. Mas se você não começar a mudar radicalmente a sua vida a partir de agora, ali na frente, a sua conta vai chegar. E às vezes vai chegar uma conta muito alta, que talvez você vai ter muita dificuldade, às vezes, para corrigir a sua rota, e em determinadas situações, às vezes, não vai ter tempo mais de corrigir. E esse inverso também pode ser prejudicial? Às vezes tem gente que faz atividade física até demais, usando hormônios, né, para ficar cada vez mais forte. Isso propicia algum tipo de câncer ou não? James, a nossa vida é um equilíbrio. Então, nada de mais e nem de menos. A gente tem que buscar o equilíbrio, a homeostase, a fisiologia humana. Então, se eu tenho referências de valores normais de um exame, por que eu tenho que colocar meu corpo a ficar acima do valor normal? Não, isso é fisiológico. Então, a gente tem lá o Tratado de Fisiologia do Guyton, que a gente estuda durante a faculdade. O nosso organismo ele funciona por equilíbrio. Nós temos que deixar o nosso corpo com a fisiologia própria. Então, a partir do momento que um jovem ele começa a ir para uma academia, começa a fazer uso de anabolizantes para ter uma performance melhor, para melhorar o seu corpo, ele está sob um risco, às vezes, de desenvolver uma hepatite, desenvolver um tumor primário do fígado, que é um hepatocarcinoma. Tem estudos que mostram isso. Hoje a gente vive um momento muito difícil na medicina, porque existem a chamada aí medicina integrativa, que sempre eles colocam assim: nós vamos deixar você na sua melhor versão. Mas a melhor versão é o quê? Eu usar o hormônio sem necessidade para atingir um fim estético ali, porque eu quero chegar no meu resultado mais rápido, mas para isso eu vou estressar o meu corpo, vou me entupir de uma série de suplementos que a gente não tem evidência científica para corroborar, para justificar isso, e vou ter um custo enorme que nunca acaba para eu manter esse círculo vicioso. Então, as pessoas precisam ficar alertas hoje em dia, porque se os seus exames eles estão dentro dos valores de normalidade, não justifica você usar substância, seja ela qual for, para jogar ele para cima. A gente precisa, mais uma vez, olhar para dentro de nós. E nós precisamos mudar os nossos hábitos de vida. Não existe uma pílula mágica, não existe um soro colorido mágico.
Recentemente eu tive uma paciente com câncer de mama de 37 anos, sem histórico familiar nenhum, que desenvolveu um câncer de mama por conta de uso abusivo de hormônio sem nenhuma justificativa. Então isso é um problema sério. É um problema muito sério. Isso a gente vê cada vez mais frequente pessoas aí realmente usando reposição hormonal e outras coisas mais, né? E nós vamos ver cada vez mais, porque esse movimento da medicina integrativa, ele começou de 5 anos para cá a ganhar força. Então, muito provavelmente nos próximos 5, 10 anos, a gente espera que o número de casos de câncer decorrente desse uso abusivo de substâncias e hormônios irá aumentar. A gente tem essa noção do que está sendo feito agora, o reflexo vai ser alguns Vem lá anos na frente. à frente. Então, mais uma vez, não coloquem seu corpo fora da fisiologia. Busque um equilíbrio do corpo. Isso é o mais importante. Não vão atrás de terapias onde se vende, às vezes, um sonho, onde se vende um milagre. Não, a vida não é assim. Precisa partir de nós a busca por uma saúde melhor, seja ela física, emocional, física e espiritual. Voltando um pouco aí na questão de diagnóstico, diagnóstico a gente já falou até bem, e tratamento. Como que você trata um câncer uma vez diagnosticado? Tá? Eu sei que são mais de 100 tipos, né, que você disse, cada um provavelmente vai ter os seus tratamentos, né? Mas em geral. O tratamento básico do câncer, ele é um pilar, né? É um tripé que vai envolver geralmente cirurgia, a quimioterapia. O quimioterapia definitivo vem com a biópsia, né? Exatamente. O diagnóstico, os exames de imagem, exames de sangue, o exame físico, ele pode sugerir um diagnóstico de câncer, mas a confirmação ele é sempre feita através da biópsia. Retira um fragmento de onde tem alguma alteração e vai para o patologista analisar se tem célula de câncer ali. E o tratamento, então, ele se baseia num tripé, grosseiramente, que vai envolver, na maioria das vezes, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Esse é o tripé básico do tratamento da maior parte dos tumores. Só que nos últimos anos, a oncologia ela vem evoluindo de uma forma avassaladora. Então, hoje, além desse tripé de cirurgia, radioquimioterapia, nós temos já a imunoterapia, que é um tratamento inteligente, que ele vai estimular o nosso sistema imunológico a combater o câncer, porque o câncer ele é inteligente. O câncer ele vai criando mecanismos para escapar do nosso sistema imunológico, porque ele faz tipo uma maquiagem, ele se esconde, ele cria ali barreiras, receptores na sua membrana, fazendo com que o sistema imunológico não o reconheça e ele começa a se replicar. A imunoterapia, ela vem e ela tira essa máscara do câncer, os linfócitos, que são nossas células de defesa, os anticorpos vão lá combater essa célula do tumor. Infelizmente, ela não serve para todas as pessoas. Existem alguns biomarcadores, né, o chamado PDL1, estabilidade microsatélite, que alguns tumores têm que vão responder melhor a essa imunoterapia. Esse biomarcador vem pela biópsia? Pela biópsia, onde a gente avalia... Você fez aquele estudo no tumor. Do tumor, de diversas formas, ali você tem Isso. Características. Isso avançou muito. Isso avançou esse muito. Diagnóstico específico de um tumor. Hoje em dia, né, o tumor ele tem nome, sobrenome, CPF, endereço. Isso que permite trazer esses novos tratamentos aí direcionados. E aí é onde a gente chega num outro avanço do tratamento que é chamado, né, de terapia-alvo. Terapia-alvo dirigida. Como que isso funciona? Eu vou pesquisar no tumor do paciente por alguma mutação específica e que eu tenha algum remédio já direcionado
para essa mutação. Isso é muito comum em câncer de pulmão, no melanoma. Por exemplo, no câncer de pulmão, quando a gente pesquisa uma mutação e a gente encontra a mutação de um gene chamado EGFR, por exemplo, nós temos medicações objetivas para usar para esse paciente, chamado inibidor de tirosina quinase, o de primeira e de última geração é o osimertinib, onde os estudos mostraram que o paciente que tem essa mutação desse gene que usa osimertinib, quando a gente compara com quem faz quimioterapia, os resultados são extremamente diferentes. Sobrevida, taxa às vezes de resposta e remissão completa de um câncer de pulmão avançado. Então, essa é a individualização do tratamento. Então, cada vez mais nós vamos conseguir individualizar o tratamento do câncer. A gente vai chegar num momento que nós vamos ter aqui um câncer de mama da Dona Maria, o tratamento vai ser A. O câncer de mama da Sebastiana, o tratamento vai ser B. O mesmo câncer. Surgiu na mama. Mas a biologia do tumor, diferente. os biomarcadores que a gente vai encontrar, ela vai se beneficiar de um medicamento. A Dona Sebastiana vai se beneficiar de outro medicamento. Então, é a gente fazer seleção de pacientes para entregar o melhor tratamento. Nós vamos parar de colocar todo mundo dentro de uma caixa e dar o mesmo tratamento. Não, nós vamos começar a individualizar, selecionar e nós vamos entregar uma terapia dirigida, né, uma terapia específica para a mutação que a gente encontrar nessas pacientes. Esse é o futuro, e um futuro talvez não muito distante da oncologia. Hoje, a gente sabe que Ipatinga, o Vale do Aço, é uma referência em tratamento oncológico, tanto pelo SUS quanto convênios, né? Os pacientes de menor poder aquisitivo e maior poder aquisitivo. Como funcionam esses novos tratamentos aí, do ponto de vista de custo? Eles já estão aí na rede do SUS, nos convênios particulares. Como que está esse avanço? Como que ele chega até a população? Bom, é claro que nós, né, e você como grande colega médico neurocirurgião que a gente fica sempre muito feliz com os avanços da medicina, com as novas tecnologias, aparelhos e medicamentos. É claro, a evolução da medicina, a gente precisa evoluir cada vez mais para tratar ainda melhor os nossos pacientes. Mas atrás da tecnologia tem um custo. E o termo que a gente utiliza, né, no nosso meio é a toxicidade financeira. Porque nós estamos falando, às vezes, de bilhões de reais para custear a saúde. E essas novas terapias, elas chegam com um preço muito elevado. E, infelizmente, existe uma discrepância muito grande do tratamento do SUS quando a gente compara com o tratamento de pacientes que têm planos de saúde. Então, infelizmente, várias medicações novas nós conseguimos usar nos pacientes, né, que têm algum plano de saúde e o SUS fica por anos defasados da nova terapia. É um gargalo muito grande. Isso precisa envolver a gestão, o município, Estado, União, os pesquisadores, as sociedades, né, de especialidades, a Anvisa e a indústria farmacêutica quando vem trazer essa inovação para cá. O que pode ser feito para a gente tentar diminuir o custo e tentar, né, utilizar a maioria da tecnologia para a maioria da população? Porque, infelizmente, usar tudo para todo mundo a gente não consegue. Mas a gente precisa melhorar muito ainda, principalmente no SUS. Um dado interessante, os Estados Unidos, eles gastam com a saúde o valor do nosso PIB. O valor do nosso PIB, Estados Unidos gasta com a saúde. E lá eles já têm passado dificuldade. Então, nós temos que ter noção que o nosso país é um país, né, de terceiro mundo, e nós temos as nossas dificuldades.
mas a gente pode melhorar muito se a gente tiver uma organização, se a gente tiver uma gestão que seja correta, que seja austera e que realmente queira fazer o bem para a nossa população. É frequente também a gente ouvir, assim, de pessoas mesmo do meio popular, se o SUS não cobre ou se o convênio não cobre, nós vamos na justiça. Né? Como é que está isso hoje, a questão de judicializar um tratamento, tanto para planos de saúde quanto para SUS? A judicialização é um grande problema, né? Independente se é SUS ou se é a operadora de saúde, esses custos são cada vez mais elevados. Ano passado, o Superior Tribunal Federal, o STF, né, determinou que agora, para um paciente do SUS judicializar uma medicação, essa medicação ela teria que estar aprovada já pela Anvisa e se ela não tiver, né, no rol ali do tratamento do SUS, muito provavelmente os pacientes eles não vão conseguir um ganho nessa judicialização. Está sendo uma dificuldade agora para o paciente, mesmo judicializando, às vezes conseguir esse remédio. Uhum. E a conta ela não fecha. A gente não vai ter como pagar para todo mundo. E mais uma vez eu chamo a atenção porque é responsabilidade nossa. Se a gente se propõe a fazer uma atividade física regular, não beber, não fumar, manter o nosso peso sob controle e uma alimentação equilibrada, só com essas medidas a gente consegue reduzir em torno de 30% a 40% o risco de desenvolver câncer. Então é muita coisa. A prevenção é o primeiro passo que a gente tem que ter todos os dias. Essa é a prevenção primária. O que eu posso fazer para eu tentar diminuir o meu risco? São situações, então, que dependem da pessoa. Então, buscando ter um estilo de vida saudável, a gente pode reduzir em torno de 30% a 40% o risco de desenvolver câncer. Nada do que a gente faça vai eliminar o risco. Uhum. Mas se eu procuro por fatores de risco, né, a probabilidade ela vai aumentar no decorrer dos anos. A gente sabe que o paciente com diagnóstico de câncer, isso traz uma carga muito grande, tá, para o paciente, tanto do ponto de vista de sofrimento físico e sofrimento emocional. Só de ele ouvir um diagnóstico, a palavra às vezes, né, isso já traz um problema muito grande. Como em um tratamento, tá, que às vezes dura anos, né? Mesmo o paciente depois que tem a cura, ele tem que fazer um acompanhamento e tudo. Como é a questão emocional, a espiritualidade nisso aí? Qual é a sua experiência de ver esses pacientes aí em tratamento? Bom, do ponto de vista emocional, essa pergunta, ela invariavelmente ela surge. Doutor, será que a tristeza, a angústia, a depressão, né, o estresse, ele gera câncer? A resposta é o seguinte: Teles, né, meu CPF, eu acredito que essas situações elas podem ser, às vezes, um gatilho para um desenvolvimento de câncer, principalmente numa pessoa, às vezes, que tem uma vida saudável e que não tem um histórico familiar de câncer. Só que esses dados, de forma estatística, de estudos clínicos, eles são muito difíceis de serem feitos e provavelmente a gente não vai conseguir ter um estudo para elucidar isso. Mas o que a gente vê na nossa rotina, no nosso dia a dia, é que às vezes um paciente que ele é deprimido, ele é angustiado, ele perdeu um parente e entrou ali naquela caixa preta e fica preso ali, o sistema emocional está ligado com o sistema imunológico.
E às vezes, se eu faço uma desregulação do meu sistema imunológico, o sistema imunológico é o policial e nosso corpo é a casa. E aí, se o meu policial ele fica ali desnorteado, isso vai colocar o meu corpo a uma propensão maior de desenvolver um tumor. Então, eu acredito, sim, que essas alterações, né, o controle ou não controle das emoções podem estar ligados, às vezes, não diretamente, mas indiretamente dessa forma, através de uma desregulação, né, concomitante do sistema imunológico. Mais uma vez que está em tratamento, já, diagnóstico e tratamento, como abordar isso? Isso é muito Para nítido. favorecer, isso vai favorecer o tratamento, se o paciente emocionalmente fica melhor, se não fica em depressão, em ansiedade, em angústias. Isso é muito nítido no nosso dia a dia. Então, o acompanhamento da psicóloga, né, o acompanhamento psicoemocional, terapia cognitivo-comportamental, é extremamente importante para pacientes que lidam com o diagnóstico e tratamento do câncer, para ajudar no controle das emoções, a lidar com aquela situação, com aquele diagnóstico, com aquele tratamento. O paciente vai chegar, às vezes, naquelas fases, né, de raiva, negação, passar pela barganha, até ele chegar numa fase de aceitação, que é com ele mesmo que está acontecendo, e não adianta reclamar, questionar, e ele precisa seguir ali à frente. Então, o psicólogo ajuda muito nisso. E uma outra parte que vem ganhando muita relevância nos últimos anos, que você citou aí anteriormente, é a espiritualidade. E onde a gente fala aqui de espiritualidade, não é religiosidade. É diferente. Por muitos décadas, séculos, houve uma divisão muito grande entre medicina e espiritualidade. Mas a gente tem visto essas duas vertentes se aproximando novamente nos últimos anos. É bem interessante que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ela tem um manual, um guia de espiritualidade e câncer. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, no seu site, tem uma frase de um dos diretores, onde ele diz o seguinte: o médico que hoje ele não aborda a espiritualidade do seu paciente, ele não está praticando uma boa medicina. Então, a espiritualidade não é só saber de que religião que você é, qual fé que você pratica. A espiritualidade, ela transcende isso. É no que esse paciente ele se conecta. A maioria das vezes é com Deus, a maioria das vezes é ali na fé, na crença que ele tem, às vezes em alguma coisa, na natureza, né? No sol, na lua. Às vezes é um paciente que ele está se preparando ali para um casamento de uma filha, então ele precisa se cuidar porque ele quer estar presente na formatura do neto, na formatura do filho. Então a espiritualidade é aquilo que vai fazer o paciente se conectar com alguma coisa que ele precisa ficar bem para ele cumprir um propósito ali na frente. E isso ajuda muito o paciente durante o seu tratamento de câncer. Acho que na nossa população, talvez aí mais de 90% é cristão, né? E o que a gente ouve muito é a esperança do doente, não só do câncer, de outras doenças, pelo milagre. Acho que a grande maioria dos brasileiros acredita em um milagre. Como isso é abordado? Porque às vezes o que a gente pensa, e a gente vê também que o paciente, na espera por um milagre, às vezes ele abandona o tratamento ou quer abandonar o tratamento. Ele fala, não vou operar, não vou fazer a quimioterapia, não vou fazer a radioterapia, porque eu creio em Deus, eu creio em Cristo e acredito no milagre. Como isso você aborda? Muito interessante. A gente tem que ter muito cuidado com isso e nessa abordagem. A gente não pode criticar a fé que a pessoa tem, seja ela qual fé for, em que ela acredita. Nós, como médicos,
A gente precisa orientar tecnicamente o que é o correto. Então, eu já tive situações dos dois lados. Eu já tive pacientes que abandonaram completamente o tratamento oncológico e foram para um tratamento natural, e óbvio que deu errado. E já vi pacientes que, fazendo o tratamento, eles aumentaram seu nível de espiritualidade, eles aumentaram a sua fé, eles buscaram de uma forma transcendente uma cura, e eu já vi pacientes ficando curados de câncer de uma forma que, com o medicamento que eu estava dando, eu não poderia curá-lo. Então, eu acredito que os milagres, eles ainda acontecem. Mas isso vai depender muito da fé de cada um. Aonde ele vai buscar. Só que, se a gente for olhar como cristão, a Bíblia não fala para a gente não seguir o que nos é orientado. A Bíblia nos ensina, e Jesus falou isso, que a gente deve seguir a lei dos homens. Então, nós somos médicos, somos instruídos e precisamos instruir os nossos pacientes a fazer o correto. Então, você continue fazendo o tratamento, mas use a sua espiritualidade. Use a sua fé, a sua crença. Eu creio, eu acredito. Tem um caminho ali. Eu já vi dar certo, e isso faz o paciente passar pelo tratamento de uma maneira mais leve, mais suave. Eu li um livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Foi de um rabino que escreveu, e a gente leu, quando a gente começa a ler o livro, eu estava assim, na expectativa, não, vou ter alguma resposta aqui, né, para falar para meus pacientes, porque uma pessoa que tão boa ou se julga tão boa, que vive a vida de uma forma correta, que ajuda as pessoas, que tem uma vida saudável, por que passa por um câncer, uma doença neurológica desmielinizante, que vai deixar essa paciente com sequela, vai deixar essa camada? Por que acontece? Não tem explicação. Tem situações na nossa vida onde a gente consegue fazer a gestão. A gente pode fazer a gestão do nosso trabalho, gestão da nossa casa, da nossa família, dos nossos pacientes, mas por uma outra parte a gente não consegue controlar. Na verdade, a maior parte às vezes não está na nossa mão, não está no nosso controle. Porque às vezes uma criança de 2, 3 anos desenvolve uma leucemia, desenvolve um linfoma? Por quê? Será que essa criança está pagando às vezes por alguma coisa que o pai ou que a mãe fez, e isso está voltando para um erro dos pais, para essa criança nascer com uma doença tão grave? A gente não pode falar isso. Então, tem muitas respostas que a gente não tem, e a ciência, ela não nos dá, e aí eu acho que transcende muito, e a espiritualidade, às vezes, nos ajuda a responder isso. E uma filosofia, né, muito antiga, que é o estoicismo, ele nos fala isso, né, que a gente tem que preocupar com aquilo que as nossas ações podem resolver, e o que não está sob nosso controle, ele vai acontecer, querendo a gente ou não. Então, a gente não deve gastar a nossa energia com o que não está no nosso controle, e focar naquilo que a gente pode mudar, na minha vida e na vida daqueles que estão passando por mim por algum momento. Então, a espiritualidade, ela é importante para o médico também. Sem dúvida nenhuma. Não dá para a gente ter uma visão tão curta, né? A medicina, ela não vai resolver os problemas de todo mundo. Eu acho que a gente nunca vai chegar a curar todo mundo. E existem alguns pacientes que, além da medicina, vão se beneficiar desse grau de espiritualidade avançado, elevado, né? Um espírito elevado, que isso vai fazer toda a diferença para essa pessoa. E às vezes nós precisamos procurar nos tornar seres mais espirituais. E
Na medicina, como é que você acha que está esse nível de espiritualidade dos médicos em geral? Eu te falo isso porque é com muita frequência que eu escuto dos meus pacientes, doutor, você acredita em Deus? Você tem uma religião? Você tem uma crença? Achei que médico não tinha. Existe, né, até algumas piadas, né, da medicina, principalmente do neurologista e do neurocirurgião, né? O neurologista acha que é Deus e o neurocirurgião tem certeza que é Deus, né? Então, essas piadas, elas acontecem, mas eu acho que isso, meu amigo, ele tem mudado. Eu acho que uma boa parte de nós crê em Deus ou crê em algo que seja sobrenatural, que não seja só isso aqui na Terra. Então, eu tenho a minha fé, eu sou cristão, né, eu propago aquilo que eu acredito, e se o médico, independente se ele tem uma espiritualidade, se ele tem uma fé ou não, ele precisa respeitar e abordar isso com o paciente, porque a gente tem visto que isso tem se aproximado novamente. Mas eu tenho comigo, eu tenho uma certeza, tá? O médico, ele passa por suas dificuldades todos os dias, tá? Cada paciente que a gente trata é um desafio. E eu tenho certeza absoluta que Deus está com a gente, tá? Se você acredita, se você traz para junto do seu trabalho todos os dias, tá? A sua fé, a sua crença, tá? Ele vai estar ali do seu lado, tá? Eu tenho inúmeras experiências disso, tá? Um dia a gente pode até conversar mais nessa área que é muito bacana. Sem dúvida nenhuma. Mas outra coisa que eu queria falar, que a gente estava falando um pouquinho da questão do milagre, quando o paciente quer sair, a gente tem que buscar ele para o tratamento e não deixar ele só naquela crença do milagre. Agora, existe uma coisa na medicina que a gente vê com frequência, que é a desinformação, principalmente para aquele paciente que está já num estágio avançado e que muitas vezes assim, já fez vários tratamentos e o câncer, ou até outras doenças, está ali, às vezes não está regredindo tanto, e começa a ouvir casos, tem um tratamento tal, tem um tratamento numa cidade tal que ele faz isso, aquilo. Como que você vê isso na oncologia? Infelizmente, existem pessoas que querem se aproveitar das mazelas, das desgraças de outras pessoas, né? Esse grupo, eles julgam a indústria farmacêutica, né, como a vilã de todos os problemas. E, assim, é claro que a indústria farmacêutica ela quer lucro. Ela não é, né, uma instituição beneficente. Ela gasta para descobrir um medicamento e ela quer cobrar por aquilo. Ela prova que aquele medicamento funciona. Na maioria das vezes, às vezes é um preço exorbitante, poderia ser menor. Isso não cabe a nós discutir o preço. Mas eu estou dizendo assim, para aquele medicamento chegar, está disponível, a indústria farmacêutica provou, fez estudos que aquele medicamento é eficaz. Gastou para aquela doença. Exato. Né? E ela quer recuperar, ganhar mais do que ela investiu, para ela também continuar fazendo, investindo e buscando novos tratamentos. Agora, esses terapias alternativas, né, e que surgem, é justamente para tentar utilizar, às vezes, da inocência, do desespero do paciente, de familiar, que acredita que alguma dessas terapias, por exemplo, o uso da fosfetanolamina que circulou tanto, foi muito banho às vezes em águas termais, uso de barro no corpo, algumas ervas. Então, teve um tempo que eu me lembro
na área neurológica um álcool perílico. Álcool perílico, sim. As pessoas buscavam. É até um colega do Rio de Janeiro que iniciou essa pesquisa aqui no Brasil, mas assim, a gente não tem a evidência. Acabou não se mostrando eficaz e muita gente foi atrás e vai atrás. Hoje, no Vale do Aço, tem alguma coisa que acontece nessa área? Sempre tem um boato, né? De outra pessoa que está utilizando um método que consegue ver todas as células do câncer do corpo e que ele passa um metal e elimina essas células. O metal, né? Cura o câncer. Cura o câncer. Olha que absurdo. Os próprios, né, colegas dessa chamada e dessa famigerada medicina integrativa, né, abusando aí de pacientes com inúmeras terapias descabíveis e fúteis de soroterapia, de hormonoterapia, de suplementos, falando que isso vai diminuir o desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Não existe isso. O paciente que busca por esses profissionais, ele está colocando em risco a sua vida e também a sua situação financeira, porque na maioria das vezes existe esse custo. Então, as mesmas pessoas que criticam a indústria farmacêutica cobram dos pacientes pelas suas terapias chamadas de milagrosas. Então, assim, a indústria farmacêutica ela não é um anjo, né? Mas ela não é a culpada de tudo. E esses colegas, eles acabam trabalhando com isso, e isso gera uma confusão muito grande na cabeça dos pacientes, que no seu desespero, na sua angústia, no seu medo, acabam indo atrás de um ou outro profissional e se arriscam por essas terapias. Dr. Teilis, nós estamos na reta final aqui desse nosso podcast, assim, acho que a gente abordou em geral, né, os diversos tipos aí de câncer. Acho que cabe aí novas conversas, talvez para abordar especificamente cada tipo, né, que é muito vasto. Sim, e aí, né, todo mês tem as campanhas, né? Tem cada campanha, eu acho que a gente vai seguir nessa linha e vamos ter novos assuntos aí. Como uma mensagem final aí para o nosso, para quem está nos assistindo aí, tá? E eu aproveito e chamo aqui o público aí para nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Esse podcast também está disponível no Spotify, tá? Siga a gente lá, o Portal da Cidade Patinga, nas redes sociais. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Bom, de considerações finais, busquem o equilíbrio na sua vida. Busquem ter uma vida saudável, com alimentação, atividade física é essencial, controle do peso e evitar principalmente tabaco e bebida alcoólica. E o segundo passo, busquem e realizem os exames de rastreamento para os tipos de câncer que têm esses exames. A mamografia para o câncer de mama, o preventivo ginecológico para o câncer de colo de útero, a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade para o câncer de intestino, a tomografia de pulmão para os pacientes grandes tabagistas, para a gente detectar possíveis nódulos pulmonares suspeitos para malignidade logo no início. Levem, né, as crianças, as meninas e meninos a partir de 9 anos de idade para se vacinarem contra o vírus do HPV. Então, é super importante, a vacina às vezes fica para trás. Hepatite B, né, que é um vírus para risco de câncer de fígado, então a gente tem a vacinação disponível também. Então, a gente precisa focar e sempre reforçar prevenção primária. Para o homem, em relação à próstata, o PSA,
A partir de 45, se a família tiver alguns casos de câncer de próstata já, de forma geral, a partir dos 50 anos de idade. Então, a gente precisa fazer essa prevenção primária, que é tudo aquilo que eu preciso fazer para diminuir o meu risco individual, e a prevenção ou secundária ou rastreamento, que é fazer os exames indicados para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce do câncer. Porque o câncer ele é uma doença curável. Quando diagnosticado no início, as chances de cura são acima de 95%. Então, a gente precisa estar sempre um passo à frente do diagnóstico e não ficar com medo, não realizar os exames. A gente tem que estar na frente do câncer, que aí a gente consegue vencê-lo e curá-lo com mais facilidade. Isso aí, muito obrigado, Dr. Teles, por mais uma vez estar aqui no Portal da Cidade de Patinga, e espero recebê-lo mais vezes aqui. Eu que agradeço, meu amigo, estou à disposição sua do Portal da Cidade para uma próxima conversa. Até logo. Até.